Sejam bem-vindos e bem-vindas ao minicurso sobre a dengue, produzido pelas graduandas Ana Clara Cane, Carolina Vailante, Elisa Nesorge e Karen Maier, do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Espírito Santo. Neste curso, vamos entender um pouco mais sobre a dengue, a virologia da doença, a biologia do vetor, assim como o quadro clínico e a profilaxia, isto é, são as medidas utilizadas na prevenção da doença. O que é a dengue? Bom, provavelmente você já viu recomendações na televisão sobre os perigos de deixar água parada exposta, seja em potes de plantas, tampas de caixa d'água, lixos que possam eventualmente acumular essa água da chuva, entre outros. Usar repelentes de insetos e instalar telas de proteção nas janelas e portas das casas também são estratégias utilizadas e adotadas para evitar contrair a dengue. A dengue é uma das principais doenças que acometem a população brasileira. Em 2022, a taxa de incidência da dengue foi de 667 casos por 100 mil habitantes no Brasil, e foram registrados 992 óbitos. Eventualmente, há casos epidêmicos da doença no Brasil e no mundo, os quais geram severos problemas de saúde para a população, sendo sempre necessária e essencial a educação ambiental e sanitária nas comunidades. E assim como a febre amarela, a chikungunya e a zika, a dengue é considerada uma arbovirose, isto é, uma doença causada por um vírus e transmitida por um artrópode, que neste caso é o mosquito Aedes aegypti, mas também o mosquito Aedes albopictus. Neste bloco, entenderemos sobre as propriedades do vírus da dengue. O vírus da dengue, que recebe o nome de dengue, é um vírus de RNA de fita simples, relativamente pequeno, com um genoma de cerca de 11 mil bases. Ele pertence à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus. O dengue tem 4 tipos principais: o dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4 e recentemente descobriram um quinto tipo. Esses tipos são diferentes versões do mesmo vírus, classificados pelo seu conteúdo genético específico, chamados de genótipos. Apesar dessas diferenças, eles ainda são bastante parecidos entre si. Cada tipo tem seu próprio material genético único e são conhecidos como linhagens, e essas linhagens ajudam a determinar como o vírus afeta o corpo humano. Agora, veremos sobre o vetor da dengue, isto é, o organismo capaz de transmitir a doença. Como dito anteriormente, a dengue é uma arbovirose. Logo, os artrópodes responsáveis pela transmissão da dengue pertencem ao gênero Aedes, da família Culicidae. São os mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, respectivamente, os vetores primários e secundários da dengue. O Aedes aegypti, vetor principal da doença, ocorre principalmente em ambientes fechados, em regiões tropicais e subtropicais, presentes em todos os continentes, exceto na Antártica. É a espécie que ocorre no Brasil e transmite a dengue. Já o Aedes albopictus, vetor secundário, geralmente vive no ar livre, com hábitos diurnos e, apesar de preferir zonas mais temperadas, sua distribuição geográfica tem se expandido continuamente, mas ainda não ocorre no Brasil. O ciclo de vida do Aedes aegypti compreende 4 etapas: ovo, larva, pupa e forma adulta. O mosquito adulto fêmea deposita seus ovos em recipientes cheios de água. Quando os ovos entram em contato com o meio aquoso, ocorre o processo de incubação, que pode durar alguns dias ou até meses. Os ovos eclodem e as larvas se convertem em pupas em apenas 5 dias. Ainda na água, as pupas demoram de 2 a 3 dias para se transformarem em mosquitos adultos, com capacidade de voar. Logo,
Cuidar para não deixar a água parada exposta é essencial para diminuir a proliferação do mosquito e reduzir as chances de infectados pelo vírus. Com relação à transmissão da dengue, ela começa quando a fêmea Aedes pica uma pessoa infectada, visto que precisa de sangue para botar seus ovos. O vírus se multiplica no intestino médio do vetor e se espalha chegando nas glândulas salivares. Uma vez infectado, o mosquito adulto pode transmitir o vírus da dengue a vida toda. Agora falaremos um pouco sobre o quadro clínico da doença. Após o período de incubação, a doença começa abruptamente e é seguida por três fases: febril, crítica e de recuperação, sintetizadas nesta tabela. Na fase febril, há uma febre alta súbita, entre 39 e 40 graus, que dura de 2 a 7 dias. Os sintomas incluem rubor facial, dor atrás dos olhos, erupção cutânea, dores no corpo, dores musculares e articulares, dor de cabeça, náusea e vômito, além de uma diminuição na contagem de glóbulos brancos, que é indicado por uma anormalidade no hemograma. A fase crítica ocorre entre o terceiro e o sétimo dia, marcada por uma redução da febre. Durante esse período podem surgir complicações graves, como aumento da permeabilidade vascular, risco de choque, hemorragia e falência de órgãos. Os sintomas de choque incluem pele fria e úmida, pulso rápido e fraco, hipotensão e diminuição da perfusão capilar. A principal causa de morte por dengue é justamente o chamado choque, que se refere ao estado de choque circulatório, onde há uma queda acentuada da pressão arterial, seguida de insuficiência circulatória grave. O quadro acontece quando líquidos escapam dos vasos sanguíneos e vão parar nos tecidos ao redor. Na fase de recuperação, há uma reabsorção gradual de fluidos, melhora do bem-estar, retorno do apetite e aumento da diurese, que é a quantidade de urina eliminada em determinado período, normalmente 24 horas. Além disso, a contagem de glóbulos brancos começa a se recuperar. A imagem sintetiza as três fases da dengue de acordo com os dias, desde a picada do mosquito. A Organização Mundial da Saúde categoriza a doença como dengue, dengue com sinais de alerta e dengue grave. No geral, a doença inicia na fase febril, quando a viremia é alta, e pode apresentar sinais de alerta, como aumento do fígado, dor abdominal, sangramento da mucosa e um rápido declínio das plaquetas, chegando até a fase crítica, quando a febre e a viremia estão se resolvendo, mas o paciente pode apresentar queda de plaquetas, vazamento de plasma, comprometimento de órgãos e choque, desenvolvendo a chamada dengue grave. Anteriormente chamada de dengue hemorrágica, essa terminologia foi revisada pela OMS para incluir todas as complicações graves, como choque e falência de órgãos. Por fim, se a pessoa sobreviver, finalmente, chega à fase de recuperação, com reabsorção e recuperação dos fluidos. A detecção da infecção por dengue pode ser feita de duas maneiras: diagnóstico laboratorial a partir de cultura ou amostra de sangue e detecção de anticorpos antidengue em soro ou plasma. Dentre os métodos moleculares, a técnica de PCR, ou reação em cadeia da polimerase, detecta o RNA viral nos primeiros 5 a 7 dias de infecção, identificando o sorotipo do vírus. O teste de antígeno NS1 tem como alvo uma proteína específica do vírus da dengue, chamada NS1, ou antígeno não estrutural 1. Esse teste é particularmente sensível durante os primeiros dias da infecção, quando o vírus ainda está se replicando ativamente no organismo. A proteína NS1 está presente nos 4 sorotipos da dengue e o teste deve ser realizado até o 5º dia do início dos sintomas.
Já nos métodos sorológicos, o ELISA detecta anticorpos IgM e IgG específicos contra o vírus da dengue. A presença de IgM indica uma infecção recente, enquanto o IgG indica infecção passada. Existem também testes rápidos, que são kits capazes de detectar IgM, IgG e NS1 para o diagnóstico rápido. O monitoramento laboratorial envolve a análise do hematócrito, a contagem de plaquetas e a dosagem de albumina, que são parâmetros cruciais para o diagnóstico e acompanhamento, especialmente em casos graves. Não há um medicamento específico para a dengue. Nesse caso, os cuidados são principalmente de suporte, focando na manutenção da hidratação e monitoramento de complicações. Em casos leves, a reidratação oral é recomendada, enquanto a terapia intravenosa é indicada para pacientes com ingestão oral insuficiente ou sinais de choque. O paracetamol é o medicamento mais indicado e deve-se evitar aspirina e medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, devido ao risco de sangramento. Em casos de dengue grave, é importante reconhecer precocemente os sinais de extravasamento plasmático para correção com infusão de fluidos, além de analisar a necessidade de internação hospitalar. Por fim, estão em andamento medicamentos antivirais e vacinas para combate e prevenção da dengue. Falando um pouco agora sobre a profilaxia da dengue. A profilaxia ou a prevenção da dengue possui como foco a eliminação do mosquito transmissor para interromper a transmissão da doença. A vacina tetravalente Dengvaxia, o primeiro imunizante licenciado, foi aprovada em 19 países onde a dengue é endêmica. Desenvolvida a partir da estrutura do vírus da febre amarela, com a inserção de proteínas específicas dos 4 sorotipos do dengue, dengue 1 ao dengue 4, essa vacina apresentou resultados promissores na proteção contra a hospitalização e os casos graves de dengue. Por isso, a Organização Mundial da Saúde recomenda que ela seja administrada em doses específicas para pessoas de 9 a 60 anos, que vivem em áreas de alta prevalência de dengue, de 70% ou mais. Entretanto, a vacina só pode ser utilizada por aqueles que já tiveram dengue, sendo contraindicada para pessoas que nunca tiveram contato com o vírus. A primeira vacina a ser distribuída no Brasil, a Qdenga, foi aprovada em 2023 pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para aplicação em crianças de 10 a 14 anos no SUS e pessoas de 40 a 60 anos no particular, independente de a pessoa ter tido ou não dengue previamente. Esse grupo foi escolhido devido à alta incidência de hospitalizações por dengue nessa faixa etária. No entanto, os idosos, que são outro grupo vulnerável, não receberam as doses porque a vacina não foi autorizada para pessoas com mais de 60 anos, devido à falta de comprovação de eficácia para essa faixa etária nos estudos realizados. Além disso, a Qdenga possui alta eficácia comprovada contra o sorotipo 2 do vírus, mas uma eficácia menor contra o sorotipo 3 e 4. Uma terceira vacina está sendo testada pelo Instituto Butantan em São Paulo, mas a sua eficácia ainda não foi comprovada, então ela não foi autorizada pela Anvisa. Uma outra estratégia interessante e eficaz é a liberação de mosquitos Aedes aegypti infectados com uma bactéria simbiótica chamada Wolbachia. O método Wolbachia é uma iniciativa do World Mosquito Program, que é conduzido no país pela Fundação Oswaldo Cruz, e utiliza a bactéria Wolbachia para o controle de arboviroses. Essa bactéria reduz a eficiência dos mosquitos em transmitir a dengue e outras doenças,
A Wolbachia é uma bactéria presente em cerca de 50% dos insetos. E, quando presente nesse mosquito, a Wolbachia impede que o vírus se desenvolva. Os mosquitos infectados transmitem a Wolbachia para os seus descendentes através dos ovos de geração em geração. Uma pesquisa mostrou uma redução de 69% na incidência de dengue nas áreas onde os mosquitos com Wolbachia foram liberados, em comparação com áreas que não receberam os mosquitos infectados, ambos na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Isso comprova que essa é uma estratégia efetiva e a quantidade de casos de chikungunya e zika também diminuiu nas áreas onde os vetores com Wolbachia foram liberados. Esses resultados, portanto, confirmam estudos anteriores já na Indonésia e na Austrália, mostrando que liberar mosquitos com Wolbachia é um método eficaz e sustentável para controlar a dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo em grandes cidades. Uma abordagem promissora para o controle dos vetores da dengue é o uso de fungos entomopatogênicos, como Metarhizium anisopli e Beauveria bassiana, que podem afetar tanto os estágios larvais quanto adultos dos mosquitos. As fêmeas grávidas de Aedes aegypti são atraídas para depositarem seus ovos num substrato plástico preto, que é tratado com a formulação fúngica granular. Ao entrar em contato com o substrato, as fêmeas podem se contaminar e infectar com o entomopatógeno, o que pode reduzir a sua atividade e capacidade reprodutiva e levar à sua morte, assim reduzindo o número de fêmeas e a transmissão da doença. Além das vacinas e do biocontrole, existem outras estratégias alternativas para controlar o vetor da dengue, como a pulverização residual dentro de casas e espaços interiores, que tem como objetivo eliminar os mosquitos adultos. No entanto, foi observado que os mosquitos adultos da Aedes aegypti frequentemente repousam em superfícies e áreas difíceis de serem pulverizadas, por exemplo, atrás de móveis, o que limita a eficácia dessa abordagem. Uma outra forma de se prevenir é o uso de repelentes, que são produtos que alteram o comportamento dos insetos, reduzindo o contato com humanos e, consequentemente, a transmissão de doenças. Além disso, estudos mostraram reduções significativas na densidade de Aedes aegypti com o uso de armadilhas que atraem e matam fêmeas produtoras de ovos, sendo considerados eficazes pela OMS. Por fim, para prevenir a proliferação de doenças transmitidas por mosquitos, é importante que as pessoas sigam essas medidas, como evitar guardar pneus em locais cobertos para impedir o acúmulo de água parada e evitar a deposição dos ovos dos mosquitos, amarrar bem os sacos de lixo e manter fechado em locais fechados, limpar regularmente as calhas das casas para evitar o acúmulo de água, não acumular sucata e entulho em áreas externas, esvaziar garrafas PETs, potes e vasos que possam acumular água, receber os agentes de saúde e, de forma colaborativa, permitindo que realizem inspeções e orientações. E agora que você já tem informações suficientes sobre o tratamento e a profilaxia da dengue, você sabe como se proteger contra as fake news? As fake news, isto é, notícias falsas relacionadas à dengue, representam um sério problema de saúde pública, agravando a disseminação da doença e dificultando os esforços de prevenção e controle. Essas informações falsas podem induzir a população a adotar práticas inadequadas ou negligenciar as orientações corretas, comprometendo a eficiência das medidas de combate e, por isso, fontes como o boletim epidemiológico fornecido pelo governo federal, artigos e revistas científicas
são as principais fontes de informação e atualizações sobre a doença e seus impactos. E para ter acesso a informações sobre as ações do Ministério de Saúde no enfrentamento à dengue ou consultar sugestões de leitura, acesse esses QR Codes mostrados na tela. Obrigado por sua atenção.